Paulo Leite. A baleia foi ou não foi incomodada? Ô, Rodrigo, eu vou ser direto e reto. Jair Messias Bolsonaro fez coisas muito piores no exercício da presidência da República do que molestar uma baleia. Então, molestar uma baleia não tem sentido algum para mim ser chamado em Polícia Federal. Eu acho que é procurar pelo em ovo. Luiz Fernando Rocha, eu não sei você, mas eu em Maceió acabei molestando um... Como é que chama aquele bicho? É um boi, um leão marinho. Não, como é que chama aquele bicho que é gordinho? Gente, cara, Boi. fugiu. Parece um boi, ele parece um boi mesmo, ele é bonitinho até. Ultimamente boi tá dando no mar também, tá legal. Não, deixa ridículo. Não é um boto, cara, ele é gigante, ele é gordo. Sumiu completamente agora. Mamute, que é em Golfinho. inglês. Claro que não, Paulo, eu tô falando que ele vai em Rio. Cara, que coisa engraçada, como é que eu fui esquecer? Estão de sacanagem. Peixe-boi deve ser. Peixe-boi, tá vendo? Caramba. Beluga. Cara, a gente lá no Rasinho, na praia, lá na praia do Toque, esse bicho surgiu do meu lado, mas eu tenho certeza que eu molestei ele com o meu grito, que eu levei um susto, cara. Que literalmente é a imagem de um boi emergindo no meio de uma praia, no qual você não espera e parece que, de fato, você será engolido por aquele animal gigante. Mas enfim, Luiz Fernando Rocha, já molestou algum animal aí dessas redondezas aí de Varginha ou não? Eu tenho severas esperanças de o que a gente fala aqui molestar os políticos, né? Que são outra categoria de animal. Eu acho que esse, ser por enquanto, não é proibido não, tá, Luiz? A gente pode molestar à vontade. Mas, o Rodrigo, cara, é tão surreal você viver o dia a dia do Brasil, que dizem que tem tanta gente passando fome, deve ter mesmo, obviamente que tem. A gente tem problemas sérios de segurança, a gente tem estrada matando gente, tem chuva matando gente, dengue matando gente, e a gente precisa se ocupar o nosso tempo, ocupar o tempo do telespectador, falando de uma idiotice dessa. Não é idiotice você molestar a baleia. Baleia não pode ser molestada, mas a gente molesta esses bichos. Eu acho tão bizarra essa pauta que é até engraçada essa fala sua, tá, Luiz? Assim. Pessoal, vamos fazer uma campanha, não moleste a baleia. Vai lá, mas continua. É muito sério. Não, eu tô dizendo assim, é muito séria a questão de que nós invadimos o habitat dos bichos, a gente constrói no habitat dos caras, a gente desmata, a gente faz um monte de coisa, no geral, que é nocivo para a flora, para a fauna, para a vida marinha, para todo mundo. Aí a gente pega um detalhe de um negócio que nitidamente está sendo trazido à tona, está sendo levado a público, para causar desgaste político, que eu acho que nem precisa, porque o próprio Jair Bolsonaro já se desgastou tanto com várias coisas, já se enrolou sozinho, como o Lula se enrola sozinho, como outros políticos se enrolam sozinho. Teoricamente, eu estou dizendo teoricamente porque a prática brasileira é diferente, mas teoricamente não precisava disso, né? E a gente se ocupa com um assunto que é de difícil mensuração, que é difícil de entender, que é difícil de julgar, enfim. Eu acho muito surreal esse país que a gente vive, Rodrigo. É divertido você falar sobre isso, mas na prática, se a gente for parar para pensar, é de uma inutilidade assustadora, cara, num país que tem tantos outros problemas. Ô, Luiz, a gente vive num país, eu só gostaria de lembrá-lo, que ele leva humorista a sério. Então, no final do dia, uma pauta sobre um presidente que possivelmente possa ter molestado uma baleia, ela parece uma piada vinda de um quadro de stand-up, mas na realidade é aquilo que se encarregou a Polícia Federal, no qual prezo um maior carinho e respeito. Acho que é uma instituição que em vários momentos no Brasil se postou muito à frente do cidadão para poder defendê-lo e protegê-lo e dar aí luz a assuntos relacionados à corrupção de formas muito caras, temas caros que foram infelizmente tratados de forma politizadas e que acabaram enxugando o gelo. A gente sabe, a gente já disse aqui inúmeras vezes aquilo que nos causa estranheza. Então eu não estou aqui de forma alguma tratando a instituição como não séria, pelo contrário, é das instituições mais sérias que ainda é preservada nesse país. Mas aí, Paulo, eu pedi para trazer essa pauta surreal para o início do programa. Mas ela foi investigar porque alguém mandou, né, Rodrigo? Ô, Luiz, eu concordo, mas né, Renan Calheiros tem uma investigação muito maior para ele, de 7 anos parado no STF. Se for falar sobre prioridades, eu acho que essa deveria estar você bem disse aí, tem tantas outras questões mais caras para serem tratadas, incluindo o próprio nome do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro,
que eu não sei se a baleia estaria na prioridade número 1, e talvez, não sei. Rodrigo, o que mais me incomoda em tudo isso é porque ultimamente nós estamos vendo espaços de publicidade sendo dados para entes que deveriam julgar, entender o processo, mas viram momentos de publicidade, para entes que deveriam investigar e acabam ocupando espaços de publicidade na informação. Tudo bem, se há um crime, eu nem sabia que existe no Código Brasileiro a possibilidade de ser acionado porque molestou um cetáceo. Está aqui, e agora? Quer dizer, porra, está aqui, eu não vou nem discutir isso. Será que eu vou ser processado? Que eu A lei gritei brasileira com prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa para a pesca ou qualquer molestamento intencional de toda espécie de cetáceo no país. Quer dizer, tudo bem, uma lei que eu acho, para mim, mais uma daquelas leis que é para enrabar mosquito. Mas a lei está aí, se ela tem que ser cumprida, você não precisa dar publicidade a isso. Paulo, sabe? eu queria que você falasse o português correto, daquilo que você faz melhor do que, assim, você faz melhor do que muitos aí. Fala a realidade. O Luiz, ele começou a ensaiar isso. Você não acha que, de novo, a gente está tratando de um tema no qual ele simplesmente está na manchete para o fato de criar um desgaste, não necessariamente se preocupar com o animal em si? Eu falo isso porque, de novo, eu repito e reforço minha admiração pela instituição. Não considero esse ato como algo que se resuma à Polícia Federal, pelo contrário, tem crédito de sobra com aqueles brasileiros de bem que buscam aí luz a todo tipo de mal feito, mas é de verdade, assim, a gente chega a um ponto que acaba se ridicularizando a própria instituição. Não estamos aqui fazendo juízo de valor e nem fazendo muito menos um movimento no qual a gente profere aí qualquer tipo de agressão a animais, seja ele de qualquer tipo, porte ou espécie. Pelo contrário, pelo amor de Deus. Eu gosto de fazer Mas uma comparação. É surreal. Eu gosto de fazer uma comparação que eu já fiz aqui no Talks, porque a gente tem que fazer justiça até a nossa própria forma de trabalho e fazer críticas ao nosso trabalho é fundamental. Quando eu falo nosso, é o trabalho dos veículos de comunicação no país. Eu sou um profissional de comunicação, me incluo dentro desses profissionais de comunicação. Quando nós tínhamos a Lava Jato, que hoje está desmoralizada, os 8 bilhões que a Odebrecht pagou, os 10 bilhões que a JF pagou, isso não significa nada, parece que eles pagaram porque eles são bonzinhos, porque eles querem até anular as sentenças. Mas na época, o ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador, ele e Deltan Dallagnol... Futuro ex-senador, né, segundo parece. Ele e Deltan Dallagnol fizeram um conluio com uma emissora de televisão para divulgar pontualmente, parceladamente, os atos e os fatos da Lava Jato. E todo mundo lembrava, e eu não tenho problema nenhum em falar o nome, que a Rede Globo de televisão abria o seu jornal nacional com uma arte de visual de apresentação, onde mostrava um esgoto saindo dinheiro para falar sobre a Operação Lava Jato, e cada dia tinha uma mensagem, parece que pronta, para os repórteres irem atrás, e essa coisa toda. E nós criticamos isso, na época criticamos isso de maneira veemente, porque, é um motivo pelo qual eu acho a Lava Jato foi extremamente desacreditada, porque ela virou um instrumento de publicidade. Hoje a gente vê Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, fazendo a mesma coisa. E a gente tem que ter coragem para falar que estão fazendo a mesma coisa e erram da mesma maneira como o Sérgio Moro errou. Porque estão usando a publicidade, divulgam para colunistas do G1, para colunistas da CNN Brasil, para colunistas da Globo News. Cada um tem um especial prontinho no final do dia para poder falar alguma coisa das operações que eles estão comandando. Isso me incomoda muito. Me incomoda muito. Eu vou voltar a repetir. O ex-presidente Jair Bolsonaro errou de muitas maneiras no comando da presidência da República do país. E se os bolsonaristas estiverem se doendo agora, o atual presidente Lula erra pra caramba também todo dia. Nós estamos mal de presidentes da República há muito tempo. Então, é esse tipo de coisa que está sendo feita, de doses homeopáticas, de pegar o molestamento do cetáceo e transformar num show de notícias, tudo isso me incomoda muito, porque me parece que é um país muito pequeno, em proporções intelectuais,
que não tem nada mais importante para discutir que molestamento de cetáceo. Sabe? Isso me enche muito o saco. Ô Paulo, só para reforçar, para não deixar nenhuma dúvida, você hora nenhuma fez uma comparação entre molestar uma baleia e a corrupção da Lava Jato. Você fez simplesmente uma ponderação muito bem apontada, muito bem balizada, no sentido de você ter aí talvez aí uma ação por parte dos órgãos responsáveis por essa investigação para gerar esse desgaste aí àqueles que lhe competem, aqueles que a bola da vez, no caso. E você falou muito bem, o Luiz também pontuou isso, que os erros do passado se repetem agora, de novo, no nosso presente, e é interessante que a gente já sabe prever o próprio futuro, né? Todos eles sabem qual que é o caminho que isso vai dar, e ao mesmo tempo você vai olhando um pouco mais à frente, você vai vendo os resultados, e a gente vai ficando, parece uma bola de neve eterna. Enfim, meu amigo, espero que a gente consiga amadurecer e sair dessa quinta série maldita. Fala, Luiz. Eu tô vendo que você ia mudar de assunto, por isso que eu te chamei. A gente tem uma... Ontem eu estava conversando sobre isso, até lá em casa, uma coisa simples, mas que as pessoas vão entender porque que eu estou falando isso aqui. Toda hora a gente escuta assim, mas tudo que vocês vão falar do Lula, vocês comparam com o Bolsonaro. Na época do Bolsonaro, tudo que ia falar do Bolsonaro comparava com o Lula. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa aprender a entender. Existe uma diferença muito grande entre você comparar e você usar como referência. E nós só temos condições de comentar alguma coisa, de fazer uma crítica, seja ela qual for, se a gente tiver uma referência para partir essa crítica. E as referências que a gente tem no Brasil, geralmente são o governo passado, ou a outra ponta dessa polarização. Você vai fazer referência com quem? Como é que eu vou referenciar Lula se eu não lembrar como era na época Bolsonaro? Como é que eu vou referenciar Bolsonaro se eu não lembrar como era com o Lula ou outros presidentes? Então a gente usa essa referência para a gente ter um modo de comparação. Então quando a gente fala que a gente está perdido no meio de vários temas que são assumidos, né? Pelo debate no judiciário, pelo debate no Supremo e até no Congresso, que são temas que nem deviam estar lá, o Supremo discutindo uberização. O que isso tem de constitucional? Nada. A Polícia Federal investigando baleia. O que isso tem a ver com a Polícia Federal? Nada. Tem órgão para isso, tem lei para isso. O Brasil devia simplesmente colocar lei para cumprir, informa a pessoa se ela cometeu algum ato que não foi deliberadamente legal, ou multa a pessoa e bola para frente, cara. Mas não, você precisa trabalhar esses temas, e o Supremo faz isso, e nós da imprensa acabamos fazendo, pro desgaste. É porque é legal, porque é da manchete, porque é desgaste, vai desgastar a pessoa. Então você vai falar, o Bolsonaro agora tá molestando baleia. Aí amanhã é um outro problema. Ai, cara, daqui a pouco, quando o cara andar de moto, ele tá molestando quem? Os tatus na rodovia, sabe? Ele tá molestando tatu se ele tá andando de moto. Incomoda o tatu. Então vamos investigar porque tá molestando tatu. O problema é muito sério, velho. Esse negócio, daqui a pouquinho nós estamos discutindo mais uma vez a cor do rabo da pererequinha amarela. Eu tô com o saco cheio disso, sabe? O Brasil é um país que precisa evoluir intelectualmente. Nós temos questões fundamentais para serem discutidas em cidadania, sabe? Nós temos um Congresso que é inepto, ineficiente, um Congresso que não atende aos anseios da população, um Congresso que faz o tempo inteiro a extorsão dos presidentes da República, extorsão, a mão grande dos presidentes da República, sabe? Nós temos projetos e projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, que são fundamentais para a vida do país, estão parados porque tem filigranas de entendimento entre o corruptor e o corrupto, sabe? Então esse tipo de país que a gente está vivendo, ele é muito ruim. Porque nós somos de um país que para de se preocupar com política de costume, com ideologia de gênero, com essas coisas que quem não tem nada o que fazer de um lado ou do outro, da esquerda ou da direita, fica se preocupando com isso porque não tem nada, não tem nenhum conteúdo sólido. Você vai pegar, por exemplo, um deputadozinho TikTok desses aí, um senador TikTok desses aí, e vai perguntar para eles de reforma tributária, vai falar para eles de reforma administrativa, eles não sabem nada, são verdadeiros imbecis. Então, sabe, a gente precisa dar um salto de qualidade na gestão desse país, na execução de políticas públicas que sejam favoráveis aos cidadãos, um país que dê segurança jurídica, onde você montar um negócio hoje, você tem a certeza que você vai montar um negócio, não vai ter um fiscalzinho de merda, e me desculpe a palavra que eu vou usar agora, para encher o seu saco, porque o azulejo que você colocou não é na dimensão que o diabo da lei disse que tinha que ser. Sabe, nós somos um país de segurança jurídica, um país de tranquilidade, de serenidade.
de parar com essas bobagens. Parece que nós vivemos um eterno TikTok. E isso está cansando muito, porque eu não vejo o Brasil evoluir de maneira intelectual, inteligente, no sentido de proporcionar um país melhor, mais seguro, mais sólido, com segurança pública nas ruas, com segurança alimentar, com os princípios básicos que esse maldito Estado tem que garantir para a gente. Mas não, esse maldito Estado está querendo discutir aborto, esse maldito Estado está querendo discutir se vai falar todes, tode ou tode, sabe? É um saco isso, é um saco, me desculpa, mas é um saco. Eu tava com tanta saudade do Paulo Fofo desse jeito, gente. Ele faz uma falta, né? O Paulo, eu posso resumir a sua indignação, que ela é coletiva, tá, Paulo? Se você falar um pouco mais alto, você vai encontrar um eco gigante nessa indignação sua. Mas eu acredito que o Brasil ele começaria a dar certo a partir do momento que as leis comecem a ser cumpridas e não simplesmente achando formas de você cabular a lei. E a partir do momento que o melhor exemplo que a gente já deu aqui foi sobre o cinto de segurança. Você só passou a usar cinto de segurança quando a sua carteira ficou em risco por conta da pontuação. Então as pessoas, quando elas sofrem a punição, elas seguem a lei. E no Brasil, uma pessoa que mata a outra sabe que não vai preso, que bebe no carro e atropela alguém sabe que não vai preso, um cara que é corrupto sabe que não vai preso. E é assim, impunidade faz com que tudo isso que o Paulo muito bem falou anteriormente aconteça. É um reflexo. O reflexo de tudo que o Paulo disse é a certeza da impunidade, principalmente falando da casta política, que é um dos principais fatores dos problemas do nosso país. Então a gente, se pudesse resolver o problema do país, se alguém falasse, você tem uma chance para mexer em um ponto no seu país que você vai ajudar a melhorar a vida de todos os cidadãos. Simples, você vai fazer agora. Essa Constituição não altera ela. Simplesmente tenha certeza de que as pessoas irão ser punidas pelaquela lei que é regida a nossa Constituição. Tendo essa certeza, Paulo, a quantidade de pessoas que iriam melhorar, não espontaneamente, mas porque sabe que vai dormir no chilindró, não tem conta. Então, te garanto até que a gente resolveria o problema das superlotações das cadeias, porque pensariam 2 vezes antes de cometer um crime, seja ele leve, moderado ou um crime de maior teor aí, de ação. Agora, Luiz, a gente vive a era do TikTok e aí acaba que a imprensa, eu pus essa pauta da baleia propositadamente para a gente poder refletir sobre também a capacidade que a gente tem de cobrar dessas autoridades. Será que essas pautas também elas não entram num momento para criar uma cortina de fumaça para que a gente não consiga ir de frente àquilo que de fato mudaria a vida da população? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, para esconder algumas coisas que ganham mídia e com alguma justiça, por exemplo, temas de negociação entre o executivo e o legislativo, e que a gente bate muito, a gente critica muito, e quando essas pautas são levantadas, quando o presidente fala uma polêmica muito grande e que a imprensa fica 10 dias discutindo essa polêmica, também para mim, sem fundamento nenhum, que não é para tanto, a gente acaba deixando de lado o espaço que deveria ter na mídia para algumas negociações que estão acontecendo e que a gente não sabe o destino dessas negociações, a gente não sabe o final delas, né? São negociações obscuras, são negociações um pouco transparentes com o Congresso Nacional, de toma lá da cá, de toma um cargo e me dá a votação no projeto que eu preciso, a gente acaba deixando isso de lado e informando menos a população. E as pessoas têm um prazer por esses assuntos bizarros, né, o Rodrigo? É Big Brother, Fazenda, baleia do Bolsonaro, Lula falando da guerra.